No contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, existe uma discussão que não começou hoje. É a discussão sobre o tipo de culto, se o culto deve ser mais racional ou mais emocional. Esse debate é uma guerra sobre liturgia. Esse é um debate antigo. A Igreja sempre teve discussões bastante acaloradas a respeito desse assunto, especialmente na esfera local, na esfera regional da Igreja. E eu tenho percebido ao longo dos anos de que quando a gente fala da Igreja Adventista, a gente precisa saber fazer claramente uma separação. Às vezes nós vamos estar falando sobre a Igreja como instituição, no seu corpo doutrinário, na sua visão doutrinária das coisas, e por vezes nós vamos estar falando naquilo que são as crenças mais locais, os tradicionalismos locais. Esses tradicionalismos locais, por vezes, são confundidos com crenças denominacionais, com tradição adventista de fato, com aquilo que tem sido mantido e trazido desde os pioneiros e continua sendo a visão oficial da Igreja. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas diferenças na esfera do culto, porque tem sido muito comum uma discussão sobre se o culto ele tem que ter um aspecto mais emocional, um aspecto onde toca nas emoções, um aspecto mais racional, um aspecto que é tolhido dessas emoções. E essa questão do culto racional e emocional, elas estão sempre presentes no contexto da Igreja. O texto mais usado para tratar esse assunto é um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 1 especialmente. Eu vou ler esse texto para você. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Normalmente, no contexto do adventismo local, nós fazemos a separação. O culto racional é aquele culto da mente, é o culto da decisão consciente. É o culto onde nós buscamos nas pessoas essa compreensão de que o culto é um momento de entendimento. Em contrapartida, existe o que nós chamaríamos de culto emocional, que seria, na visão da maioria desses adventistas que apelam a esse culto racional na esfera local, um culto das emoções baseado no paganismo. É um culto do êxtase, é um culto da perda da razão, é um culto do frenesi. E normalmente as pessoas que defendem essa ideia de mantermos um culto racional em detrimento a um culto emocional se utilizam de textos de Ellen White. Os mais conhecidos são os textos que são pinçados, ou seja, tirados do contexto imediato deles, que são textos que Ellen White se referia a um movimento que ocorreu na cidade de Indiana em 1900, é o contexto da carne santa, o movimento da carne santa. E de lá tira-se textos assim, olha, Ellen White citando, né, algumas expressões de liturgia, né? Os sentidos dos seres racionais ficarão confundidos. Os gritos, tambores, música e danças, e ela faz críticas à forma como as pessoas envolvidas no movimento da carne santa faziam uso desses recursos para adoração. Entenda, a gente tem que se lembrar que o movimento da carne santa foi um movimento de perfeccionismo. Ele não foi um movimento litúrgico ou um movimento que tinha, de alguma forma, ligações com o pentecostalismo, que ainda estava muito embrionário na época. Essa visão do movimento da carne santa era uma visão de que, caso nós entrássemos nesse frenesi previsto na Bíblia, nós conseguiríamos definitivamente alcançar um certo nível de santidade perante Deus. Esse foi o movimento da carne santa. Então, o combate que Ellen White fazia era um combate ao perfeccionismo. Bem, além desse movimento da carne santa, que era um movimento de perfeccionismo, usa-se alguns textos, por exemplo este, do Mente, Caráter, Personalidade, volume 2, página 408. Eu vou ler o texto na íntegra para você. Ela diz assim: a religião não consiste meramente em emoção. A mente, o intelecto, têm de ser educados no tocante àquilo que Deus revelou e aceitar plenamente a vontade de Deus. Satanás procurará excitar as emoções, despertar as paixões, cegar os olhos para os princípios e levar à intemperança em todas as coisas. Mas cumpre-vos manter sob controle toda a emoção e paixão
em calma e sujeição à razão e à consciência. Bem, a conclusão que muitas dessas pessoas defendem, né, é que no final das contas o culto adventista precisa ser um culto mais frio mesmo, um culto que não apela tanto às emoções, precisa ser um culto que é contrário a manifestações espirituais, ou melhor, emocionais. É um culto que gera um problema musical real, porque nós temos muitos instrumentos que, por naturalidade, por natureza, são instrumentos que geram um apelo à emoção. E é um culto também que tem uma dificuldade gigantesca em se relacionar com o restante de toda a Bíblia, porque na Bíblia, por vezes, nós encontramos manifestações de culto que são profundamente apelativas à emoção. Então a gente precisa conseguir interpretar isso a partir de uma visão adventista. A forma como a igreja adventista do sétimo dia tem interpretado a Bíblia e o Espírito de Profecia precisa ser aplicado em todas as áreas, inclusive as áreas práticas, que normalmente não são aplicadas da melhor maneira, os métodos interpretativos. Nós acabamos usando mais o método texto-prova para provar algumas ideias do que realmente os métodos historicamente reconhecidos pela Igreja Adventista como legítimos para a compreensão do texto bíblico. E aqui eu gostaria de entrar então nesse processo de interpretação. Uma das coisas que precisa ficar clara é que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, historicamente, nós temos entendido que a interpretação coerente das Escrituras é o que nós chamamos de histórico-gramatical. Nós compreendemos que há um aspecto gramatical da escritura que precisa ser devidamente explorado, compreendido. Contudo, isso não pode acontecer no vácuo. Isso precisa acontecer dentro do seu contexto histórico, sempre, sempre. Quando nós tiramos um texto, fazemos uma análise de um texto, mesmo que gramaticalmente correto, mas fora do seu contexto histórico e por vezes literário, nós tendemos a formar um pretexto para tudo quanto é coisa que nós queremos. E esse é um perigo que, como igreja adventista, nós precisamos ter noção que existe e fugir dele. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é esse princípio histórico-gramatical, porque normalmente nós interpretamos esse texto de Romanos 12 sem levar em consideração uma série de contextos necessários. O segundo ponto importante nessa interpretação tem que ver com o princípio da totalidade das Escrituras. Nós não cremos apenas no sola Escritura, mas nós também cremos no tota Escritura, que é a ideia de que a Bíblia como um todo deve ser levada em consideração no estabelecimento de doutrina, de movimentos de fé, no estabelecimento de práticas de fé. Então, esse texto de Romanos 12, verso 1, ele não sozinho determina a forma como o nosso culto deve ser. Nós precisamos levar em consideração como a Bíblia manifesta ou apresenta o culto do povo de Deus ao longo da história. E como eu já disse, se você for ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, nós temos várias manifestações de emoção no contexto do culto. Ok? Isso não pode ser esquecido por nós. Agora, vamos nos deter rapidamente aqui no texto, né, de Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo começa o texto fazendo um pedido aos irmãos para que, pela misericórdia de Deus, eles apresentem os corpos deles por sacrifício vivo. Quando a gente lê Romanos 6, verso 12 a 14, Paulo está falando da necessidade que nós compreendamos que o nosso corpo faz parte da estrutura espiritual, de que nós somos seres holísticos e, portanto, tudo que nós damos a Deus tem que ser por completo, uma entrega completa, uma entrega sem ressalvas. Não é apenas a nossa espiritualidade que nós oferecemos a Deus, mas também o nosso corpo, o nosso físico e a forma como nós vivemos o nosso corpo na sua esfera. Então, entregar a Deus o nosso corpo tem que ver com totalidade, uma entrega total de tudo que somos, de tudo que temos a Deus. E isso fica evidente pelo uso do sacrifício vivo, né? Nós estamos acostumados na Bíblia a ouvir a ideia de sacrifício e sempre é uma morte, né? Todo animalzinho que é sacrificado, ele morre para poder dar significado ao sacrifício de Cristo que viria a acontecer. Dessa vez, Paulo não está falando que nós
precisamos oferecer a Deus um sacrifício através da morte. Não, ele está falando que o sacrifício é oferecido através da nossa vida, é uma entrega completa ao Senhor. E aqui já entra um primeiro ponto. Se é uma entrega completa ao Senhor, e como adventistas do sétimo dia, nós cremos que o ser humano não é indivisível, ou seja, o ser humano, ele é um ser único, integral, holístico. Essa entrega completa ao Senhor envolve também nossas emoções, envolve também aquilo que sentimos. Não dá para ter uma entrega completa sem entregar também as emoções ao Senhor. E aí Paulo conclui dizendo que esse sacrifício ele é santo e agradável a Deus e é o nosso culto racional. E aqui, por uma leitura simples, nós já percebemos, o culto racional é uma entrega completa. Não dá para pensar num culto racional sem entregar as emoções a Deus também, porque senão esse culto ele não é racional, ele é irracional. E aqui entramos no ponto auge, porque é a compreensão desse termo, culto racional. O que seria o culto racional? A palavra que nos aparece é a palavra logiken, que é traduzido por racional, e a raiz da palavra logiken é a palavra logikos, de onde vem, na língua portuguesa, o termo lógico. Essa palavra logiken, ou logikos, ela tem origem no termo bem conhecido por nós cristãos, que é o termo logos, que aparece lá no Evangelho de João, como traduzido como palavra, mas logos também pode significar discurso, logos pode significar razão, inteligência, discernimento. Então, o culto logikos é um culto lógico, é um culto que tem lógica, que tem entendimento, que tem, na nossa linguagem, racionalidade. Esse termo, logiken, aparece apenas 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. Uma vez aqui em Romanos 12, verso 1, e a outra vez em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Ok? Aqui em Romanos 12, verso 1, nós normalmente só entendemos ou só encontramos a tradução de logiken como sendo racional. Só que em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, esse termo é traduzido de múltiplas formas. Se nós fôssemos fazer uma tradução literal de 1 Pedro 2, verso 2, a tradução seria assim, olha, o genuíno leite racional, ok? E nesse contexto, Paulo está fazendo um contraste entre maturidade e imaturidade, falando que a gente ganha maturidade no ato de nos alimentarmos do genuíno leite. E algumas traduções vão traduzir por emocional ou leite da palavra. E eu já quero explicar isso. A mais conhecida tradução no contexto adventista do sétimo dia é a João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. E ela, em 1 Pedro 2,2, diz que usa a expressão genuíno leite espiritual. Ela traduz logiken, que normalmente seria traduzido por racional, por espiritual. Na King James Version, que é a tradução mais comum às pessoas de fala inglesa, a tradução é o leite sincero da palavra. E aí, nós nos perguntamos por que eles traduzem por espiritual na Almeida Revista Atualizada, na King James por palavra, mas a tradução mais literal seria racional. O leite teria que ser um leite sinceramente racional, ou sinceramente espiritual, ou sinceramente da palavra. A derivação do termo logos é o que faz a King James usar isso, né? O termo logos, que é a origem da palavra log, quem faz a King James traduzir o sincero leite da palavra. Isso é importante porque os pioneiros do adventismo usavam a King James. A King James era a Bíblia mais utilizada, era a versão mais utilizada nos Estados Unidos por anos, e ainda hoje há muitos debates se ela seria a tradução mais correta para se usar na língua inglesa, né? O ponto é que quem é nascido na fé, que busca crescer na fé, busca o leite certo para crescer. E esse leite certo pode ser um leite racional, lógico, ok? Um leite que tem discernimento,
Pode ser um leite espiritual, e nesse sentido a tradução em língua portuguesa usa espiritual para fazer a diferenciação. Um leite físico, literal, e um leite metafórico. E aqui é um leite metafórico. Esse leite metafórico seria um leite espiritual, ok? E por fim, a King James usa a ideia de leite da palavra, ok? Bem, uma das primeiras coisas que eu pensei é por que nós não traduziríamos em Romanos 12, verso 1, a palavra logikên por palavra? Porque aí seria um culto da palavra, ok? Só que a ideia não é exatamente essa, porque nós estamos falando de sacrifício, nós estamos falando de entrega. Nós perderíamos um pouquinho esse contexto, embora haja uma certa lógica, né? Apesar de estarmos falando em um contexto de sacrifício, que o animal que é entregue por sacrifício é um animal alogos, ou seja, que não tem condições de interpretar, de compreender, de discernir, de racionalizar. Esse é um contraste com o animal que é um ser alogos, e é um contexto específico. Lembremos que Deus ele não está buscando o sangue dos animais, e esse aqui é a explicação final para Romanos 12, verso 1. O sacrifício que Deus quer não é um sacrifício morto dos animais, ele quer o sacrifício vivo, da entrega completa de um indivíduo vivo. Deus está buscando um coração, Deus está buscando uma entrega de um coração a Deus. Ele não quer o sangue de um bicho, ele quer a logia da pessoa, ele quer a entrega racional da pessoa, intelectual da pessoa, a compreensão completa que a pessoa tem. Então, uma das traduções possíveis, mas eu sei que a maioria dos teólogos não usaria, é a ideia de ser um culto da palavra. Essa é uma primeira perspectiva. Uma outra perspectiva seria traduzirmos por culto espiritual, ok? Que é uma tradução apoiada em Pedro pela João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Mas também não há contexto aqui para a gente traduzir por leite espiritual. Não há contexto. Ou melhor, por culto espiritual, né? O que fica mais comum é a tradução culto racional, que é uma oposição ao irracional, ao não compreensível, aquilo que não é possível ser compreendido, refletido, discernido. Então, o culto racional é um culto que é possível de ser compreendido, discernido, que é possível de ser lógico na sua essência. E aqui nós entramos num dos pontos mais importantes desse vídeo. O oposto de culto racional não é culto emocional. Essa é uma dicotomia falsa. O oposto de culto racional é culto irracional. É algo louco, fora da razão, fora do espectro do intelecto. E isso é importante, porque se a gente pensar que o culto é um sacrifício vivo, e aí eu estou entrando para um contexto de culto, não estou trazendo as minhas emoções junto comigo, isso é completamente ilógico e irracional, porque é impossível deixar as emoções do lado de fora do prédio onde a comunidade da igreja se reúne para entrar para o momento do culto, sem as emoções, ter um culto racional, voltar e pegar as emoções de volta. Isso é impossível, é ilógico, é irracional. Então, essa ideia de culto ser racional e, portanto, não emocional, na verdade, é a irracionalidade. É uma transgressão direta do mandamento aqui proposto. O culto precisa ser uma entrega completa a Deus, e isso envolve também as emoções, envolve a forma como nós sentimos. O verdadeiro culto adventista baseado em Romanos 12, verso 1, é um culto que sente, é um culto que não se nega a sentir, a se emocionar, porque isso é racional, isso é uma entrega completa a Deus, isso faz sentido. Essa dicotomia entre razão e emoção é uma visão estoica, da apatia estoica, mas a visão bíblica é de um Jesus que chora, um Jesus emocionado, que não tem problemas com as suas emoções, que lida com as suas emoções com muita tranquilidade. Essa aqui é a racionalidade bíblica, a visão bíblica, não é? Em nenhum momento eu diria que o Jesus que aparece chorando nos evangelhos, que aparece profundamente emocionado, seria um Jesus irracional. Você também não pensaria isso, eu tenho certeza. Por fim, a gente precisa compreender que a emoção, ela não é um problema jamais, ela é uma resposta cognitiva. E eu me lembro muito de Jonathan Edwards, que diz que
Se um urso aparecer na tua frente, você precisa sentir medo. Isso é racional. Agora, se uma borboleta aparece na tua frente e você sente medo, isso seria algo irracional. Pensa comigo, se eu entro em contato com a verdade bíblica, se eu entro em contato com Deus do universo, se eu entro em contato com aquele que é a revelação suprema da graça, aquele que nos demonstra de forma completa aquilo que é correto, aquilo que é a graça de Deus, se eu entro em contato com esse Deus, qual é a manifestação mais legítima para se ter? Uma emoção muito forte. Uma emoção muito forte. Então a emoção é uma resposta cognitiva legítima ao contato com a divindade. A gente não pode esquecer disso. Por fim, eu termino lembrando que Ellen White, em 1900, ela estava falando especificamente de perfeccionismo. O movimento da carne santa esperava que a pessoa entrasse em transe, então quando ela entrasse em transe, para o movimento da carne santa, a crença era que a pessoa viveu a experiência de Cristo no Getsemane, então ela foi completamente aperfeiçoada em Cristo. Isso é óbvio que não é bíblico e o adventismo tinha que expurgar isso de seu meio. Eu acho muito interessante que aqueles são os maiores apologetas dentro do adventismo a um culto frio, racionalista, são exatamente os perfeccionistas que, na minha visão, parecem levantar uma cortina de fumaça ao evento de 1900 para não tratar do que Ellen White estava de fato tratando, que era o problema do perfeccionismo advindo da carne santa. Esse é um problema real que a gente precisa levar em consideração. E por fim, eu gostaria de lembrar a vocês que a emoção ela é congruente com a verdade. O que nós combatemos, ou o que Ellen White combate na citação que li de Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 408, é o sentimentalismo, que é uma emoção que guia a vida. A gente não espera que a emoção guie a nossa vida, a gente espera que a nossa racionalidade, que a nossa capacidade de reflexão seja o nosso guia na nossa vida, não é? Então esse discernimento desde sempre é a nossa guia. E Ellen White até diz isso no texto que lemos. Mas cumpre-vos manter sob controle toda emoção, a paixão, em calma sujeição à razão e à consciência. Não é um ato de expurgar as emoções, mas mantê-las sob controle. E esse é o controle emocional. E aí nós até poderíamos entrar, num outro vídeo, nós poderíamos entrar na questão do autocontrole, que é aquela questão que Paulo trabalha do domínio próprio, não é? As emoções, elas precisam estar debaixo da racionalidade nesse sentido. Mas eu gostaria de terminar esse vídeo te lembrando que se você for a um culto adventista e houver um forte apelo à emoção, isso por si só não significa que haja um problema. Não há. O problema haveria se houvesse um culto absolutamente guiado pela emoção. Aí nós temos um problema muito grave. Mas se é um culto que é guiado pela racionalidade, pela lógica da fé, nós deveríamos nos entregar, porque o evangelho é lógico e a resposta que o evangelho gera na vida dos seres humanos é um impacto emocional muito profundo. Eu espero você nos nossos próximos encontros, nos próximos vídeos, e eu te agradeço muito a oportunidade de ter podido compartilhar um pouco dessas reflexões com você. Se inscreve aqui no canal, vamos construir juntos uma cadeia de conhecimento a respeito da Igreja Adventista Sétimo Dia, que é a igreja que eu tanto amo. Deus abençoe você.